É com alegria que estamos chegando a você com mais uma mensagem do Palavra de Esperança. Desejo que a paz de Cristo esteja contigo. E o Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos acolhe com as palavras de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, e elas dizem: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O nosso Deus é tão poderoso, é tão bondoso, que veio até nós através de Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, o nosso Salvador de toda a humanidade. O nosso Senhor é socorro presente em tempos de aflição, em tempos de sofrimento. Convido a você para um momento de oração. Obrigada, Senhor, porque Tu não desistes de enviar pessoas para iluminar a nossa vida. Auxilia, amado Deus, para que cada ser humano possa reconhecer as pessoas enviadas por Ti, para que a Tua graça seja desfrutada pela fé. Ajuda, Senhor, para caminhar em Tua obediência, pelo poder do Teu Espírito Santo, para o anúncio fiel do Teu Santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que te pedimos e agradecemos. Amém. A leitura para este domingo, o quarto domingo após Pentecostes, vem do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 11. E assim diz a palavra do Senhor. Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar
aonde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, façam esta saudação: que a paz esteja nesta casa. Se um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele. Mas se um homem não for de paz, retirem a saudação. Fiquem na mesma casa e comam, bebam o que lhes oferecem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam e bebam o que derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: até a poeira dessa cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem-se disso: o reino de Deus chegou até vocês. Até aqui, palavra do Senhor. Leitura do Evangelho de Lucas. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo. Estimado irmão, estimada irmã, você que acompanha o Palavra de Esperança, neste dia Deus quer falar sobre a sua missão. Jesus escolheu 72 pessoas que o seguiam e os enviou em pares de 2 para anunciar a vontade de Deus e proclamar o seu verdadeiro evangelho. Com isso, Jesus quer dizer que a missão não é uma tarefa restrita somente a algumas pessoas, mas ela faz parte de toda a comunidade cristã. Assim, a missão de Deus torna-se humanitária. O texto explica que Jesus envia 2 a 2, pois o anúncio da palavra, ela não é uma tarefa individual, uma tarefa pessoal, mas sim uma tarefa coletiva. O fato de serem enviados em dupla demonstra a importância da caminhada conjunta. O apóstolo Paulo, por exemplo, nunca pregou o evangelho, nunca espalhou a palavra de Deus sozinho, exceto em Atenas. Relato encontrado no livro de Atos, capítulo 17, versículos 16 a 34. Lá é o único lugar onde não temos relatado uma congregação estabelecida, ou uma comunidade já existente. Mas você deve estar se perguntando: o porquê Jesus envia as pessoas em pares de 2 pessoas? Ora, talvez porque existam muitas razões, como
o companheirismo e a eficácia do anúncio da sua palavra. No livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, lemos: é melhor haver 2 do que 1, porque 2 trabalhando juntas podem ganhar muito mais. É certo que cada pessoa possui talentos, porém, os dons e habilidades, eles não são iguais, são diferentes. Por isso, ter ao menos 2 em uma equipe significa que cada pessoa poderá contribuir com os seus dons de uma maneira particular e assim compensando a fraqueza da outra pessoa. O companheirismo é algo muito importante, justamente porque é muito fácil ficar sobrecarregado e desanimado quando se faz todas as tarefas, quando se faz tudo sozinho. Uma parceria poderá manter o encorajamento adequado, o foco necessário para a realização de um trabalho. Outro acontecimento importante que vale ressaltar é aquilo que ocorre mais adiante no relato do Evangelho. Em Lucas capítulo 9, versículos 51 a 52, lá diz que Jesus começou a sua longa viagem rumo a Jerusalém. Ele sai da Galileia e entra na Samaria. E é em território samaritano que Jesus os chama para irem à sua frente, onde ele mesmo vai depois. Lucas sugere assim que esses 72 são judeus, não são os judeus da Galileia, mas os samaritanos. Sugere ainda que o lugar onde Jesus anuncia a boa nova já não é mais a Galileia, mas a Samaria, território dos excluídos. Contudo, Jesus deixa bem claro quando os envia. Ele afirma: eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Sim, por vezes a tarefa de realizar uma missão não é fácil. Ela pode ser desafiadora, perigosa. E aqueles que Jesus enviou devem cumprir este trabalho, este serviço, este servir ao próximo com muita alegria. E, principalmente, não entrar em pânico quando os desafios chegarem. Devem sim ter a consciência de que não será uma tarefa fácil e que nem sempre serão recebidos de braços abertos. Devem fazer a sua parte com competência e também com perseverança. Quem acolhe Jesus encontra a vida e a alegria. Outro ponto interessante que aparece no texto é aquilo que o próprio Jesus fala. O famoso gesto de bater, de sacudir a poeira dos pés. Naquele tempo era um gesto simbólico dos israelitas, que ao ingressar em território novo, eles sacudiam essa poeira dos pés, porque eles entravam em terra pagã e não queriam ter nada em comum
com o modo de vida deles. E libertar-se da poeira que grudou aos pés enquanto estavam em território pagão significa a ruptura total com aquele sistema de vida. Fazendo isso, os discípulos transferem toda a responsabilidade pela rejeição da palavra àqueles que acolheram o mal e rejeitaram o anúncio do Evangelho. Sendo assim, a paz oferecida, ela não se perdia, mas voltava a quem era oferecida. A missão de Jesus e dos discípulos é uma missão baseada no amor, não baseada na vontade de dominar, na arrogância ou na ambição. A missão que Jesus propõe é humilde, respeitosa e atenta aos mais fracos, aos necessitados, e não busca qualquer recompensa. O Evangelho de Jesus é uma mensagem de vida verdadeira para quem confia em Deus e no Cristo ressuscitado, no Cristo encarnado, no Filho unigênito do nosso Senhor. A pergunta que deixo é: como nós podemos realizar a missão de Deus em meio a tantos lobos existentes na atualidade? Em meio a tantas coisas ruins que acontecem? Em meio a tantas críticas, sejam elas boas ou ruins, construtivas ou não? Como podemos pregar, anunciar, levar a palavra de Deus até as pessoas? Como viver em meio a esses lobos? Mas a missão é mais forte do que o medo. Ela deve falar muito mais alto em nosso coração. E o Espírito Santo nos auxilia para que essa missão seja realizada, concretizada. É bem verdade que às vezes somos tomados por pensamentos negativos, do tipo, o que vão pensar? Ou o que vão dizer? Afinal, é humano sentir medo, mas a missão deve superar os nossos temores. Por que deveríamos nós cristãos ter medo de falar de Cristo, seja da sua verdade, da sua vida ou do seu ministério? A fé é sim o maior princípio de uma missão realizada por amor a Deus. Não podemos deixar que o medo atrapalhe esta missão cristã. Mas, entretanto, quando realizamos a missão de Deus, podemos dizer Shalom. Shalom é uma palavra de origem hebraica que significa paz. Paz é a boa notícia de que o reino de Deus chegou. Cabe a cada pessoa a escolha de aderir ou não ao Shalom, a paz de Deus. Que Deus nos ajude a sermos fiéis aos seus ensinamentos, hoje e sempre. Amém.
convido a você para a oração final. Querido Deus, te agradecemos pelo anúncio da Tua palavra. Somos gratos por podermos ter este alimento para a nossa fé. Porém, queremos te pedir, olhe para nós e nos ajude em nossas dificuldades. Lembramos da situação do mundo, pois existem muitas guerras, há muita violência, sofrimento e muita dor entre as pessoas. Tu és o Deus que tem o poder de curar, de salvar e de socorrer o teu povo. Conforme diz o salmista no Salmo 139, ó Deus, tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Ó Deus amado, somente tu nos conheces e sabes o que se passa em nosso coração. Em tuas mãos colocamos a vida. Por Cristo, nosso Senhor, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Chegamos ao final de mais uma mensagem do programa Palavra de Esperança. Neste momento, você pode receber a bênção de Deus. Que Deus vos guarde, que Deus vos abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Assim te abençoe o Trino Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejamos uma excelente semana, um excelente mês. Fiquem na paz do Senhor e sirvam ao Senhor com júbilo e alegria. Amém.